E aí, pessoal, a entrevista de Luizito Soares para o jornal Eu País, o principal jornal de Montevidéu, o principal jornal uruguaio. Nós vamos falar sobre isso, o principal ou o real motivo dele ter vindo jogar no Grêmio e no Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O recado agora é do Ativo. Ele mesmo, Ativo, Ativo Ultra, para melhorar aquela hora, para você estar mais forte, para você ficar mais tranquilo, sem contraindicação, totalmente natural. Ativo é a solução. Compre agora pelo WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo e tenha mais tranquilidade e dê uma pimentada na sua relação. Ativo, isso mesmo, a solução está aí. Compre agora e tenha um fim de noite bem tranquilo. Gente, o craque Luizito Soares, o camisa 9 do Grêmio, que está treinando forte, vocês estão vendo as imagens dos treinos no CT do Grêmio, concedeu uma entrevista para o principal jornal de Montevidéu, o principal jornal do Uruguai, o Eu País. O Ovación é a parte de esportes do Eu País, e a gente pôde ver algumas frases colocadas por Luizito Soares se relacionando com seu país, ele que esteve no último semestre lá jogando pela equipe do Nacional e também para se preparar para a Copa do Mundo. O interessante dessas entrevistas é que a gente vê um lado, porque muitas vezes quando se conversa dentro da nossa aldeia, é óbvio que é vinculado ao Grêmio, à torcida do Grêmio, as coisas daqui, a gente foca aqui. Mas é interessante quando a gente vê isso mais amplo, principalmente uma figura do mundo, como é o caso do Luizito Soares. E ele é uma figura do mundo, ele é um atleta mundial, ele é um atleta que é escutado e seguido por todo mundo. E eu achei muito interessante a manifestação dele para o Uruguai e a coerência dele. Nós separamos aqui 4 pontos dessa entrevista. Uma relacionada a Messi, e essa história do Messi, Grêmio e como isso determina. Também sobre Felipe Carbajo, jogador do Grêmio, colega de quarto, inclusive na concentração de Soares, o motivo de ter vindo para o futebol brasileiro e a leitura dele em relação à Copa do Mundo. E eu vou começar com a Copa do Mundo. Soares disse mais ou menos assim: a ideia depois da Copa do Mundo era diminuir o ritmo de competição, que sempre foi alto para ele. Mas vieram muitos times importantes que exigiam competir, e isso começou a mudar a minha ideia. Lembrando, a ideia do Soares era ir para os Estados Unidos, mas começaram a chegar oferecimentos de times que queriam competir. E ele segue: se estão me procurando, é por algum motivo. É porque tenho condição de seguir em alto nível. Decidi então que é isso que eu quero e é isso que eu preciso. Viver na competição de alto nível. É muito interessante. Ele avança. Obviamente que ajudou a estar em um futebol competitivo como o brasileiro, mas também está em mim saber dar um passo para o lado no momento correto. Penso que não devo me queixar da forma como terminei rendendo na seleção, se referindo à Copa do Mundo. Com a idade que tenho e com todas as dúvidas que tinham sobre mim, fiquei pessoalmente contente com o meu rendimento. Ele fala porque ele foi criticado pelo nível físico que ele estava na Copa. Ele não fez uma má Copa do Mundo, não. Mas ele foi criticado. E aí a gente entra na discussão do Grêmio e do futebol brasileiro na relação com o Messi. Lá em cima, eu coloco que ele disse: me procuraram para competir, e era o que ele queria e precisava. E aí ele vem com o Messi. O Lionel Messi, disse: toma a melhor decisão. E se tiver que escolher, o futebol brasileiro é muito competitivo. Sempre se falou maravilhas do futebol brasileiro.
eles têm muitos jogos e muitas possibilidades para demonstrar futebol. Vai! Aproveita e segue vivendo o futebol como sempre viveu, se referindo à competitividade, se referindo ao alto rendimento. Nós estamos diante de um atleta que não quer deixar de ser competitivo, que vai brigar por isso. Todas as suas manifestações são nesse sentido. E aí ele fala do Carbarro, do Felipe Carbarro, que o Grêmio contratou também junto ao Nacional. Carbarro é jovem, está saindo do país pela segunda vez. Eu tenho experiência, tratarei de lhe apoiar todos os dias. Futebolisticamente não tenho nada que dizer porque ele cresceu, amadureceu, é espetacular. É um jogador que vai fazer a diferença. O futebol uruguaio ficou pequeno para ele e seguramente o futebol brasileiro também irá ficar pequeno, porque ele tem condições incríveis. Olha a moral que o Soares deu para o Carbajo. Meu papel aqui será cuidá-lo na parte humana, dar carinho e não deixar que se sinta só em nenhum momento, o criando como um quarto filho. Que jogador espetacular é Luizito Soares. Imaginem o Carbajo, que está se mudando do Uruguai, que foi para a Europa, não jogou, volta para o Uruguai no Nacional muito bem, sempre foi o líder do time, e aí vem para uma outra realidade, o Brasil, e ele recebe esse abraço de nada menos, nada mais do que Luizito Soares. Um ídolo do futebol mundial e um dos maiores jogadores da história do futebol uruguaio. Eu vou, em nenhum momento, criando como que se sinta só, vou criá-lo como um quarto filho. Vai abraçar o jogador para ele se adaptar. O Grêmio parece ter encontrado um jogador muito diferente. Muito diferente. As manifestações no campo da competitividade, do comprometimento, do entendimento de grupo, do entendimento pessoal de seguir trabalhando em alto rendimento com a coisa que ama, com o sentido de vocação. Espetacular isso aqui. Gente, isso aqui é espetacular. É raro a gente ver isso aqui. É muito raro. Nós estamos vendo aí. Nós temos jogadores que não se comprometem. Nós temos jogadores que não conseguem emagrecer. Nós temos jogadores que dão entrevistas como as entrevistas que acabou o Douglas Costa falando. O nível. Olha o nível disso aqui. Eu li a entrevista, eu nem ia fazer vídeo sobre isso. Quando eu li a entrevista, eu disse, cara, preciso falar sobre isso. Porque isso ele não falou para nós. Ele não falou para agradar ninguém aqui. Ele falou para o Uruguai. Um jornal lá de Montevidéu. Vale a pena. Vale a pena. E felizmente, ele é Grêmio. E isso para nós é maravilhoso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.